Faz as contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix! Chegando aqui com mais um podcast sobre notícias, mas hoje não do Brasil, do mundo. E é claro, porque eu amei a dinâmica do último, eu quero mudar tudo, porque a gente é desse jeito. Oi, Ká! Eu amo que já tem... A gente já chega Eu amo que já tem essa introdução, já tem essa empolgação. E, gente, colocar duas geminianas pra conversar, gente, vocês não sabem o que acontece. Já Deus começo com a do previsão céu. do tempo, daí vou pra notícia, Do nada, daí a gente né? fala. Olha, vamos aqui falar de dinheiro na gringa, tal, mas a previsão do tempo e não sei o quê. Hoje é quinta-feira, já te situa de tudo. Se pá, já te fala o que vai acontecer em Pantanal. E assim seguimos. Seguimos. Gente, eu que não assisti nenhum episódio. Ai, Então, deixa gente, quieto. eu também não. Ai, ótimo. Mas eu sou não tão sou velha o estranha. suficiente que eu assisti o da época da TV Manchete. Mentira. Mas isso deixa só entre nós. Ai, não, mas você é novinha. Eu era novinha, minha mãe deixava eu assistir as coisas tudo lá. Você acha que eu vou? safadinha. Ai, meu Deus. E eu trouxe o quê? Não trouxe, gente, o que vai acontecer na novela Pantanal. Na verdade, eu trouxe notícias, porque sim, eu gostei dessa dinâmica de perguntar pra Bru. Porque assim, muitas vezes a gente tá andando navegando, né, na internet, e a gente se depara com uma notícia, aquela famosa notícia do quê? Você lê e fala assim, gente, não entendi nada. Não entendi nada, não entendi absolutamente nada. Lhufas, zero. E eu separei uma notícia dessas. Por quê? Porque a Bru vai desvendar pra gente, ela vai literalmente traduzir. Então, vamos lá. Estamos lá pelo portal E-Investidor. E aí eles divulgaram a seguinte notícia na semana passada, tá? Vamos lá. Olha a manchete, gente. Vê se já não dá um nó na cabeça. Como nova alta de juros nos Estados Unidos afeta o dólar e a bolsa no Brasil? Como, né? De que forma que a alta dos juros vai afetar o dólar e a bolsa no Brasil? Aí eu falei assim, gente, não faço a menor ideia de como. Falei, vamos tentar ler a notícia, né? Aí na linha fina, né, que é aquele subtítulo da notícia, tá o seguinte: alta nos juros americanos faz investidores priorizarem ativos seguros nos Estados Unidos em detrimento dos emergentes. Aí eu falei, eu desisto, Senhor. Me leva. Deus, me leva. Que eu não tô entendendo nada. Então vamos lá. Se a gente tá falando aqui de taxa de juros, primeiro, Bru, pelo amor de Deus, explique pra gente o que é. Mais uma edição do Globo Repórter começando. O que é, o que eles comem, onde vivem, quem são as taxas de juros, do que a gente tá falando nessa notícia, que eu falei, gente, eu vou fechar esse portal e eu vou perguntar pra Bruna Allen. Gente, isso daí é muito, né? Eu vou falar, vamos puxar a orelha do marketing, né? O marketing, assim, gente, a pessoa tá 5 segundos ali passando na página, ela vê uma notícia dessa, não entende nem entra. Ela não vê. Eu tenho certeza que essa não tem nada notícia. interessante pra mim ali. Essa notícia teve 2 acessos. O seu, como investidora que você manja, então você entrou pra ver. E o meu, do tipo, o que tá acontecendo? E olhe lá, viu? Porque geralmente, se eu olho, até eu, Bruna, né? Se eu olho, por exemplo, alta nos juros, você comentou, alta nos juros americanos faz investidores priorizarem ativos seguros nos Estados Unidos em detrimento dos emergentes. Eu já olho e falo, quem escreveu isso daqui já é uma pessoa tão técnica que eu fico confusa. Porque tá muito técnico e não vai atingir as pessoas comuns, enfim, quem deve saber. Primeiro que eu nem uso detrimento no meu vocabulário. Não, detrimento. Emergente é uma palavra tão... Ai, gente, emergente. Quem que Ai, usa péssimo, emergente, né? Péssimo. Bom, mas vamos lá. Vamos pra taxa de juros, Vamos né? pra taxa de juros, pelo amor de Deus. O que do que estamos falando, afinal? O que estamos falando, né? Tá se falando muito sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. Por quê? O Brasil, ele é muito acostumado. A taxa de juros, a gente tem a taxa básica de juros da economia, que é aquela que o governo define para que os juros não fiquem abusivos na hora que você for contratar um empréstimo, um financiamento. Você não imagina sem uma regra. É como se fosse uma regra. Imagina se cada banco tivesse sua regra. Os juros ia ficar cada vez mais caro, né? Porque enquanto um ia cobrar 20% ao ano, o outro ia falar, cara, ele tá 20, eu vou falar que eu vou cobrar 21, mas eu te dou benefícios. Daí o outro vai lá, pô, 21 com benefícios, eu vou dar 22 com mais benefícios. Então, Ia virar uma anarquia, né? Exato, pra isso você que não existe tem- juiz de futebol também. Tu tem que dar a regra. Tipo isso. Compreendido. Então existe a taxa básica de juros. No Brasil é super comum. Por quê? Porque nós somos um país emergente. O que é país emergente, né? Só pra começar. É aquele país que tá correndo, é como se fosse aquele
aquele time que fica da Série B e tá correndo pra passar pra Série A, entendeu? E daí ele vai lá, ele passa pra Série A, ele fica uns 2 anos lá, daí ele vai lá e o que acontece? Cai de novo. E daí fica todo mundo triste, mas não, vamos lutar, porque é aquele país que nunca desiste. Gente, esse daí, pra quem tá em São Paulo, esse é o Bragantino. Tá? No Rio tem sido o Vasco. E fica nesse só sobe e desce, mas tem, todo mundo gosta, todo mundo ama. Isso! Nossa, fica ali apegado, mas é emergente. Exato, mas é emergente. Hora desponta, tá ali. Exato. Mas não faz parte daquele Mostrou grupo. pra que veio, mas daí você some. Não manteve, né? Ô, judiação. Então, é isso que a gente fala que são os países em desenvolvimento. Então, você enxerga alguma coisa ali, tem um grande potencial, certo. que é o caso do Brasil, mas sempre dá tudo errado. Alguém tem dinheiro na cueca, enfim, algum processo grande de corrupção. A gente tá rindo pra não chorar. Eu amo os exemplos aleatórios, né? Sempre tem um dinheiro na cueca, enfim. A gente mas tem, lembrar, tem. dando risada de algumas histórias, né? Engraçadas. Infelizmente é esse. Então, a taxa de juros nada mais é do que isso. O que acontece? Nos países agora desenvolvidos, daí desenvolvidos é como se a gente falasse da monarquia. Nossa. Autarquia, sei lá. Muito, muito. São países que, como a Europa, Estados Unidos, a China é em desenvolvimento ainda, porque ninguém confia, né, muito em chinês. Mas principalmente Europa e Estados Unidos são aqueles países que se consolidaram. Certo. Então, a moeda forte, economia boa, você tem retorno de tudo que você paga de imposto, você tem retorno, certo, né, em relação ao Estado. E a taxa de juros geralmente é muito baixa ou quase nula nesses países, porque você não precisa cobrar muito. As pessoas já são educadas financeiramente, elas investem, elas entendem. Então, quer dizer, é uma base educacional não só de investimentos, de vida, de como sociedade, como educação, compaixão ao próximo, como viver em sociedade. São muitas coisas que estão envolvidas relacionadas a isso. Até uma educação básica de escola, o que se aprende. Eles aprendem ética, cultura, né? Então tudo isso faz com que eles consigam girar a economia deles, certo, com taxas muito baixas. E hoje os Estados Unidos estão entrando numa máxima histórica, entendeu? Então essa questão da taxa de juros é porque a taxa de juros historicamente, reflexo lógico da pandemia, crise, guerra e tudo mais, tá muito alta. Mas assim, enfim, em resumo, a taxa de juros realmente é isso, né? Eu já quis trazer mais ou menos o que tava falando ali. Entendi. Mas a taxa de juros é esse árbitro, né? Do que pode colocar ou não. E um pontinho só, porque nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ela é fixa. Então, foram lá, definiram 13,25%. Nos Estados Unidos é uma faixa. Então é entre 2 e 2,5. Entre 2,25 e 2,5. Tem 2 limites Você ali. tem 2 limites ali. Entendi. Agora, ativos seguros em detrimento dos emergentes. Não, só piora, gente. Olha só que tá piora. Pelo amor de Deus, dicionário Bruna. Vamos lá. Toda vez que vocês ativos, gente. Ativo é o produto de investimento que você vai investir. Então, geralmente chama ativo. Ativo, tá. Então, produto de investimento. Perfeito. Seguro é porque, por exemplo, não vai ser em criptomoeda, que caiu, né? Que você vê, ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro, ganhei muito dinheiro. Agora é metaverso. Não, agora todo mundo tá investindo em cannabis, maconha. Entendi. Fica aquela coisa oscilante, não tem... Exato. Entendi. O seguro. E o que é seguro? Geralmente, daí a gente vai para aquele termômetro que a gente fez em um dos podcasts. Então, geralmente, que é dívida pública. O que é dívida pública? Você comprar no tesouro, nesse caso, no tesouro americano, né? Entendi. Então, por que eles estão falando? Porque eles estão falando dos Estados Unidos. Então, nesse caso, eles estão falando do tesouro americano. Porque quando a taxa de juros aumenta, quer dizer que o tesouro tá pagando mais, a dívida tá valendo mais. Nos Estados Unidos tem um pouquinho de diferença, porque na Bolsa de Valores você compra o tesouro americano, na Bolsa de Valores, e você compra também dívida de empresas, e que agora estão pagando mais caro pro longo prazo também. Você não compra só do poder público, você compra dívida da Amazon, você compra... É legal, né? Você não precisa só você compra a dívida do cara e fala, você precisa me pagar. Sensação de poder legal pra cima da marca, né? Exato. Então, o que eles estão querendo dizer é que esses tipos de ativo, hoje, com uma taxa de juros mais cara, vai te dar mais retorno, em detrimento, como que fala? Nossa, eu não sei nem a palavra certa pra resposta disso. Ao invés de. Como resposta. Exato. Ao invés de emergentes, que daí seria ao invés de comprar produtos de investimento aqui do Brasil, que tem um alto risco. Entendi. Entendeu? É só isso, entendeu? É só... Não acredito. Detrimento no dicionário. Vamos lá. Só pra poder ficar aqui. Dano moral ou material, prejuízo ou perda.
Não, mas daí tá falando de detrimento já num sentido negativo, né? Qual o sinônimo? Não, mas aqui é ao invés de. Entendi. Entendeu? Aqui tá ao invés de. Eu acho que tá em detrimento. Ativos seguros em detrimento. Entendi. Eu acho que deve ter um dicionário jurídico pra isso. Certamente. Certamente, né? Porque advogado gosta de enfiar umas palavras. Certamente. Falar que significa alguma coisa. E aí bota isso numa manchete, gente. É péssimo. Foi de péssimo gosto. De péssimo gosto. Inclusive, fica a dica, viu? O Portal E Investidor. Ai, tá, ai. eu tenho mais perguntas, pode ser? Lógico. Porque não vamos parar por aí. Por enquanto, a gente só desvendou o que quer dizer a manchete, né? Agora a gente vai pra próxima etapa. Tá, subiu a alta de juros dos Estados Unidos. Subiu pra quanto? Agora está na máxima de 2,5%. Tá. O que é pouquinho, né? Porque no Brasil é 13 e tanto. Ah, eu amo essas comparações que faz sempre a gente se sentir bem pior. Mas enquanto país. Olha como nós somos, que é aquele negócio como risco, né? Que eu falei, gente, tá na máxima é 2,5%. No Brasil a gente tá em 13,25% e não é a máxima. A gente já teve 41% de juros. Deus! Só que quando a gente tá com juros alto, quer dizer que a nossa economia tá desacelerando. Quer dizer que vai gerar desemprego, a economia tá parando, pessoas vão ser mandadas embora, a inflação tá alta, porque você aumenta a taxa de juros para tentar conter a inflação. Só que olha o poder que a gente não tem, a gente tem que aumentar muito para conter. Entendi. E olha os Estados Unidos que tá na histórica, 2,5%. O que é 2,5%? 2,5% de juros. Quer dizer, se alguém for pedir crédito, tá 3%, 4% ao ano. É pouco. No Brasil, dependendo do crédito que você vai pedir, ou um cartão de crédito, por exemplo, você paga 325% ao ano. Cartão de crédito, se você deixar de pagar. Essa é a diferença. É por isso que eu não mantenho cartões de crédito. Fique preocupado. Meu Deus. Vamos utilizar o detrimento dos ativos seguros em detrimento. Então, Meu assim, Deus. Priorizem ativos seguros nos Estados Unidos. Exatamente. Entendi. Agora ficou bem claro. Ai, ai. E aí, isso, de certa forma, afeta o meu bolso, por exemplo? Afeta o bolso de que forma? Sim, é um efeito cíclico. Então, por exemplo, o dólar é a moeda mundial. Então, a partir do momento que ele também sofre com a taxa de juros e inflação, vai ficar caro pra todo mundo. Não Brasil. Não fica, porque tudo afeta o Brasil. Não, afeta todo mundo. Afeta o europeu, afeta os chineses, afeta todo mundo. Por quê? Porque o dólar também vai encarecendo pra todo mundo. O dinheiro, né? O valor do dólar acaba ficando mais caro. O dólar ficando mais caro, praticamente tudo é negociado em dólar. Como petróleo, por exemplo, que faz parte de mais de 20% da nossa inflação. Então, e ele ficando mais caro, o que acontece? A nossa inflação fica mais cara. A nossa inflação ficando mais cara, nossos produtos ficam mais caros. O nosso salário não aumenta e aí... E aí a gente vai continuar nesse círculo andando. E aí só ansiolítico, calmante, chá de camomila. Mas agora eu entendi. Então o ponto de partida, né? é o dólar, né? Exato. Então se algo tem a ver com ele, automaticamente vai refletir em todo mundo que tá… Exato. Todo mundo, literalmente, né? Não só o Brasil, no Isso caso. mesmo. Então a gente precisa entender esse reflexo, né? Porque, gente, qualquer coisinha que acontece, ele vai ficar andando em círculo. E a gente pode não sair dele, entendeu? Agora, eu tô com uma perguntinha aqui, Bru, que tá da seguinte forma. É verdade que a Bolsa Americana reagiu melhor com a alta dos juros? Sim. Sim. Sabe por quê? Porque, assim, geralmente esses ativos, esses produtos de investimento seguros que estão na Bolsa Americana, eles são pouco procurados por pessoas de fora. Por quê? Porque você olha um tesouro direto aqui no Brasil, a gente, por exemplo, vai investir. O tesouro direto que a gente tá pegando dívida aqui do Brasil. Tá. Por que ele paga muitos juros? Porque você tem um alto risco. Quanto mais risco, mais retorno, né? Então, eu amo que tava faltando a palavra risco no dia de hoje. Exato. Então, o Brasil tem que falar, cara, eu sou bom, tá bom. Mas e o seu risco? Ele fala, não, sou muito bom, eu sei que eu tenho risco, mas eu sou muito bom, então eu vou te pagar mais. Então os juros ficam alto, fica super bom pra gente. E a gente tem um histórico disso, da nossa renda fixa pagar, porque a nossa taxa de juros relativamente é alta, maior do que qualquer país. Lá não! Gente, a taxa de juros em alguns países desenvolvidos, ou nos Estados Unidos, já chegou a tipo 0,5%, 0%, às vezes negativo, entendeu? Então quer dizer, negativo o banco prefere te emprestar o dinheiro do que ficar com aquele dinheiro parado, entendeu? Então, falar, não, tudo bem, me dá 1% ao ano aí que tá ótimo, eu te dou 1% ao ano de juros. Então, assim, agora que tá 2,5%, eles falam, caraca, eu tô ganhando muito mais num ativo seguro americano. Quer dizer, e eu ainda vou ganhar com um dólar, porque se o dólar valorizar. Então, pra você tomar muito cuidado, aqui no Brasil a gente tem uma cabeça de que, quanto que eu vou ganhar? Se eu não ganhar 20% ao ano, cara, esquece. A ideia aqui no Brasil é a mesma, você tem que aproveitar a taxa de juros pra renda fixa, certo,
Mas qualquer outro tipo de investimento, se você ganhar mais que 1% ao mês, é cilada, nego. É cilada. Sai dessa, entendeu? Porque você tá caindo numa cilada. Porque em países desenvolvidos não se ganha percentuais, assim. É muito engraçado, porque as pessoas, assim, elas querem ganhar muito com o mínimo esforço. Então, tipo, eu quero colocar R$200, mas eu quero que ele se multiplique em 100 mil. Isso não existe. É exatamente esse o pensamento de quem começa a lidar com investimento, em especial no exterior, né? Porque acha que já tá com um pouquinho de… já tá arrasando. Não, gente. Então, na verdade, por que reagiu melhor? Porque agora tá pagando melhor por um produto relativamente seguro, que é quando os Estados Unidos quebrar, meu Deus do céu, né? Acabou o mundo. Eu não quero pensar nessa possibilidade, então, né, gente? A Bru foi falar, ela fez até uma careta aqui do tipo, gente, acabou o mundo. Acabou o mundo, não tem como pensar isso, entendeu? Então, assim, reagiu melhor sim, porque todo mundo tá indo pra lá falando, caramba, essa é a oportunidade que eu tenho. Então, e o Tesouro Americano, ele geralmente é pré-fixado. Então, você pegar uma taxa boa agora, ou, por exemplo, dívida de empresas lá nos Estados Unidos, você pode, inclusive, comprar dívida de empresas brasileiras nos Estados Unidos. Olha. Ainda vale mais a pena do que comprar aqui no Brasil. Teve, inclusive, uma influencer que colocou, acho que, não sei se foi Cosan, sei lá, foi alguma dessas de energia, uma dívida para daqui 12 anos, 9% ao ano em dólar. Gente, vocês querem mais o quê na sua vida? Não se pode ter tudo nessa vida, né? Então, aproveite as oportunidades. Mas é bom que você ensina o caminho das pedras. Não se pode ter tudo nessa vida, mas o que der… O investimento inteligente é aquele que você aprende na hora que surgem as oportunidades. Historicamente, a taxa de juros dos Estados Unidos não vai ficar tão alta. Então, o que as pessoas fizeram? Falaram, cara, eu não vou ser o trouxão que não vai participar dessa história. Porque a gente tem essa questão social que a gente quer participar também. Então, vamos participar pelo menos pra ganhar dinheiro. E aí, é claro que todo mundo vai reagir bem, incluindo a própria Bolsa Americana. Perfeito. Exato. Matamos mais essa dúvida, então? Matamos. Então tá, ainda falando de dólar, então. Tem outra perguntinha aqui. É o momento de investir em dólar. Ações mais baixas, porém reagindo às medidas do FED. É FED? Gente, o que é isso? É FED? Não é FED. Não pode ser FED. Você tá brincando comigo? Eu vou me retirar. É FED. Não, é FED. O que é isso? Que tipo de pauta é essa, A gente pode fazer uma musiquinha. FED. Que tipo de pauta é essa que traz esse tipo de linguajar? É FED mesmo. Gente, ó, não tô brincando. É FED, tá? Gente. Na verdade, a gente não tem aqui no Brasil o Tesouro Nacional que cuida dos produtos do Tesouro Direto, quem define, o cupom que define o Comitê de Política Monetária que define qual vai ser a taxa de juros, certo. Qual vai ser o retorno. Então lá é o FED. É só isso? É só isso? Eu não acredito, eu tava esperando uma coisa muito pior, acompanhada de uma piada estilo Praça é Nossa. E aí é uma coisa muito mais tranquila. Na verdade, é só isso, gente. Então, assim, né, o que você perguntou, né? Porque ele que define, igual aqui no Brasil que tem o cupom, né, aquela reunião e tudo mais, o FED que define. Então tem as pessoas, a legislação americana, como que acontece. Certo. Então eles que definem isso. E por que as ações estão mais baixas? Porque as pessoas estão procurando exatamente, vamos voltar ali pro título, ativos seguros nos Estados Unidos. Então, quando você vê uma empresa, por mais que seja uma Amazon, Google, Apple, eles estão querendo ativos mais seguros. Talvez seja melhor comprar a dívida dessas empresas que tá pagando mais. Entendi. E é mais seguro porque elas não vão quebrar, elas têm um caixa absurdo. Se elas quebrarem, elas ainda conseguem pagar a dívida, entendeu? E quando você compra dívida, olha que interessante. Você tem algumas empresas. Então, você tem a empresa na Bolsa de Valores e você tem a dívida dela. Quando uma empresa quebra, o primeiro a ser pago é a dívida. É quem comprou o papel da dívida na Bolsa de Valores. Por isso que é interessante comprar a dívida da empresa. E aí, se sobrar dinheiro, os acionistas, que é o sócio, e você que tá na Bolsa de Valores vai ganhar. Então, em primeiro lugar, sempre quem comprou a dívida vai ser o que vai receber. Além de ganhar mais… Olha, essa foi dica de milhões, hein? Eu devia ganhar por isso. Aquela que tá vendo a oportunidade de renda em tudo. Socorro! A cabeça do investidor, meu Deus. Tudo a gente vê uma forma de monetizar. Então, essa é a ordem. Então, quando você compra uma dívida e agora tá interessante, é um ativo mais seguro. Certo. Então, você compra primeiro um papel de dívida, daí depois você vai lá e é sócio, entendeu? Então, esse momento de taxa de juros alta, por que a gente não compra sempre? Porque agora a taxa de juros dos Estados Unidos tá cara, empurrando pra cima o retorno dessas dívidas. Entendi. Se ela tivesse baixa, não ia ser interessante, então é melhor investir na Bolsa de Valores, entendeu? Então, por isso que as ações
ações estão mais baixas. Você tem uma movimentação das pessoas indo para determinados produtos de investimento. E daí, lá na frente, você vai ter um retorno das pessoas. Então, assim, um não tira o papel do outro. Sempre temos que lembrar isso. Investimento não é assim. Ponho aqui ou ali. Põe nos dois. Porque você vai comprar a dívida com uma taxa pré-fixada por um longo prazo. Vamos dizer que é 2042 o final dessa dívida, né? E você vai colocar um dinheiro ali. E você vai comprar a ação do Google, sei lá, por $2.000. E lá em 2042 ela pode estar valendo $16.000, gente. Você vai ter ganho dinheiro do mesmo jeito. Entendi. Então, você tem que comprar os dois, porque as ações estão na baixa. Então, promoção das ações, gente. Dica de milhões. Dica de milhões. Agora ficou muito claro, então, essa parte. Mas ainda falando de taxa de juros dos Estados Unidos, eu recebi a seguinte dúvida. Vamos lá, vamos ver. Seguinte, a dúvida que a gente recebeu. Fui fazer o meu câmbio essa semana e descobri que agora tenho que juntar R$200 para fazer essa conversão de real para dólar. Gente, esse negócio de conversão é terrível. 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 E aí, a pergunta segue da seguinte forma. Poxa, Bru, você falou tanto, né? Você já disse várias vezes, inclusive aqui no podcast várias vezes, que dava pra se investir com R$50. O que se faz agora, já que, né? A partir de R$50 eu consigo investir, mas agora não mais? Então, houveram algumas mudancinhas, eu gosto de falar assim dessa forma, né? Porque certo. A gente não pode polemizar algumas coisas, tá? Então, sim, a Avenue mudou um pouco da sua política. Que antes, na verdade, você tinha um mínimo que era $5, né? Entendi. Então, $5, lógico, depende. Por que eu falo em dólar? Porque depende da cotação. O dólar muda todos os dias. Sim. Então, dependendo da cotação, ele tá pra cima ou pra baixo. Esses $5, então, dependendo da conversão, tava R$25, R$30, a gente tava andando mais ou menos nisso. O ponto é o seguinte, vamos pensar você como empreendedor. Você tá pensando numa empresa que abriu, ela tá se desenvolvendo. A Avenue, ela tem um custo pra fazer essa conversão pra você. Só que ela tava assumindo esse custo pra fazer atrair os clientes, pra eles entenderem a simplicidade daquilo. Certo. Então, não é que eles estão passando o custo pra você. A única coisa é que ao invés de você fazer picadinho, ele falou, junta R$200, por favor, porque os custos vão ser os mesmos. Mas entendi. Assim, eu faço menos operações se você juntar de R$200 em R$200 e não fazer operações picadas. É uma questão que até pra não haver nenhum custo a mais pra você. Entendi, é uma questão de otimizar as operações. Exato. Porque é custoso também. Uma empresa, gente, você tem que pensar friamente. Ninguém abre uma empresa pra dar negativo. Você precisa ter lucros. Claro. Né? Então a gente precisa pensar nisso. Então, nesse desenho do ter lucros, a empresa precisa mudar algumas estratégias. Então foi isso que eles fizeram. Qual que é a minha dica? O que você faz agora? Você só pode passar R$50 por mês, R$50 por semana, vai juntando. Mas não deixe de deixar na sua conta brasileira da Avenue. Não deixa na sua conta aqui no Brasil. Manda pra sua conta da Avenue e deixa parado lá aqueles reais. Entendi. E daí, depois de uma semana você vai colocar mais 50. Vai jogar mais 50. Quando juntar 200, você vai lá e faz o câmbio. Entendi. Por quê? Você precisa criar esse hábito. Se você deixar na sua conta, você nunca vai ter R$200 pra investir. Eu tenho certeza. Eu também tenho certeza, porque eu faço isso. Você vai gastar. Eu tenho certeza. Não vai sobrar absoluta. R$200. Nunca. Vai. Não. Então já vai tirando pelo menos da sua conta o quanto você pode. Espera juntar 200 e faz isso. Não vai impactar a longo prazo, não impacta em nada na sua vida. Porque é a constância. Você vai continuar tendo essa constância, tá bom? A única coisa, eu não quero vocês esperando 3 meses pra fazer isso, tá? Vocês têm que fazer, assim, pelo menos a cada 2 meses. Começa a dar uma diminuída ali na conta. Vamos levar isso mais a sério. Eu acho que é muito bacana. Eu conversei muito sobre os R$50, mas eu vi muita gente encostada, tipo, preciso só de R$50. Eu não quero ninguém encostado. Eu falei que, coloquei até no meu Instagram, coloquei ali, gente. Não tem espaço pra preguiçoso. Não Nossa, tem. gente. Vamos juntar 100zão lá, 100 por mês, gente. Pelo amor de Deus. É isso aí. Seu eu do futuro. É isso aí. Falei no programa essa semana, tô Isso repetindo, eu vou repetir quantas vezes precisar. Isso aí. Nada como disciplina. Exatamente. Que eu também aprendi. Mais alguma mudança nesse tempo que a gente precisa saber, então? Além dessa mudança, a gente teve das corretagens. Eu acho que é interessante. O que é corretagem pra quem tá aqui, né? Quando você abre lá a sua conta, então quando você vai comprar, você pegou
abriu, e daí você colocou os seus reais, você passou pra dólar, isso se chama câmbio, né? Pra você poder investir. Aí quando você vai investir, primeiro você passou pra dólar e ele fica paradinho na sua conta de investimento. Aí você precisa comprar os produtos, certo? Certo. Quando você compra o produto, existe um custo que se chama corretagem, que você comprou aquele produto. Então antes você tinha 10 por mês, grátis, né? Senão eles não te cobravam nada. Hoje você tem 3 por mês. Certo. Isso também é muito bom. Por quê? Você fala, ai, Bruna, você tá puxando… Não tô puxando saco. Primeiro, cara… 10 por mês. Você vai ficar, então, 10 dias por mês comprando ações. Então, assim, você é um desorganizado pra caramba, porque você não consegue sentar. É a mesma coisa pagar os seus boletos. Você não consegue sentar e pagar os boletos no mesmo dia? Não, vou pagar esse hoje. Ah, esse daqui vem só amanhã. Cara, por que você não ajuda? Você abriu o app do banco. Você vai receber Já faz dinheiro, tudo de uma vez. Faz tudo de uma vez. Gente, começa a otimizar. O investimento, ele não pode te dar trabalho, né? Então, assim, se a gente puxar friamente, puxando a sardinha em termos, mas assim, friamente pensando como educadora, se organiza. 3 por mês é mais suficiente. Eu faço 1 por mês. Eu faço 1 por mês. Eu nem preciso de 10. Eu faço 1 por mês. Entendeu? Eu junto meu dinheiro, eu vou mandando. Uma vez por mês, não importa quanto tá o dólar. Eu vou lá, compro e investo. Pronto, gente. Hábito. Vamos colocar uma data. Todo dia 30 eu vou fazer isso. Todo último dia útil eu vou fazer isso. Bota no calendário do celular, gente. Bota pra organizar. Você não precisa nada mais do que 1, entendeu? Então, assim, teve essa mudança, lógico que acaba impactando pra quem… Ah, mas eu mandava quebradinho. Mas isso também já te ajuda na sua organização. É verdade, porque eu acho que de pouquinho em pouquinho fica até mais fácil. Exato. A gente já tá desde o último podcast falando, gente, veja o lado bom das coisas. Olha, eu confesso que a gente vai sair mudado daqui hoje, viu? Ai. Muito bem. E aí, a última perguntinha que apareceu pra gente aqui na pauta foi o Dicas para Investir, então. Essa daí, eu vou deixar pra um podcast especial pra vocês verem, né? Escutarem, na verdade, né? Você vai fazer a linha misteriosa agora. Vou fazer a linha misteriosa, porque eu quero vocês ali, né? Eles dizem que é o engajamento da plataforma. Ai, eu Não, gostei. Mas é porque tem um programa especial voltado pra isso. Eu convidei um influenciador chamado Rob Correia. Que legal. Onde a gente fez, eu juntei, na verdade, eu fiz um bate-bola com ele, coloquei ele na Xinx e virei e falei assim, Rob, então você vai falar a carteira de milhões que a gente pode investir em dólar. E ele trouxe 5 produtos pra você ter. Então, nesses 5 produtos, você já pode investir nas maiores empresas do mundo, não só dos Estados Unidos, fundos imobiliários, tudo que a gente já conversou aqui, lá na Bolsa Americana, e não te dá trabalho. São 5 produtos que você pode investir investindo todos os meses. De áreas diferentes, seguros. Exatamente. Que eu já tô aprendendo, gente. E lá a gente conversa, se você coloca, por exemplo, daí também tiro aquelas dúvidas junto com ele. Não, você tá maravilhosa. Não, eu tô puxando aqui pela minha memória. Ela falou dos 5, beleza, mas esses 5 eles não podem ser o mesmo. Exato. Porque se um setor quebra, todos quebram, cara. Então tem que ser um de cada setor. Gente, eu tô aprendendo. Calma lá. Ai, gente, tem umas estrelinhas aqui na minha cabeça. Então, e lá, e a gente tira também algumas dúvidas. Eu trouxe pra ele tanto o meu lado quanto o lado dele. Muito e essa bom. troca é muito interessante. De como que vocês fazem. Bru, só tenho 200 por mês. Como que eu faço? Eu compro um, depois eu compro outro. Como que eu divido meu dinheiro? Que não… Então, assim, tá especial. Se eu soltar agora como uma dica fácil, vai ficar incompleto. Então vai lá, perfeito. procura o podcast com o Rob Correia. É o último, gente. Então tá bem pertinho aqui desse podcast aqui. Deve estar uns 10 aí pra baixo. Entendi. Onde a gente monta a nossa carteira em dólar. Tá com o nome dele, do Rob Correia. Do lado tá entre parênteses, participação Rob Correia. Ele é Ai, fera, gente, gente. mais fácil que isso, né, gente? É assim, é a Ai, influência dos grandes lá, o Então, moço. e mais fácil que isso, Pelo ele amor de deu Deus. literalmente tudo Não, mastigado. ele deu. E olha, ele cobra em curso pra isso, viu? Então, se eu fosse você, eu ia lá. E ele cobra caro. Tá vendo, gente? É um investimento. É um investimento. É um investimento, no caso, do seu tempo. Só. Do Você seu só precisa tempo. lá e ouvir. Exatamente. Então, eu vou É deixar essa. Não, hoje eu não vou dar a dica. Eu dou Tá a dica bom. de onde você Essa acha também é a dica. minha lição de casa, gente. Tô tomando nota, juro. Preciso fazer vocês estudarem. Ai, Maravilhoso, gente. Bru. Deu tudo certo? Tudo Respondi certo. tudo? Agora sim. Ufa. Eu tava até tensa, né? Porque Ai, menina, não, vou ficar com quando esse tem muitas fédio na notícias- cabeça. Tem muitas notícias, você fala, Bru, vou fazer notícia. Eu já fico suando, né? Eu falo, vamos me colocar em cada uma. Não, eu adorei. Eu adorei que tem notícia agora e eu já aprendi bastante. Ai, que bom. Fico muito feliz. Então agora é Bruna Aleman desvendando notícias da economia. Ai, adoro. Olha adoro. que chique. Gente, se vocês tiverem Desvendando a alguma
economia, por dentro Desvendando. da economia. Ai, vamos criar um... Por dentro dos É investimentos. bordão que fala? Não é Um bordão. slogan. Eu não sei porque que eu gosto de falar bordão. Um slogan. Eu nem sei pra que serve. Bordão é tipo uma frase feita que repetidas vezes acaba virando de uso comum das pessoas. Gente, eu escuto algumas palavras, eu gosto delas e eu quero utilizar em algum lugar. E é isso, bordão, tá? Boa. Então vamos pensar também num bordão pro próximo podcast, é isso. Exato. Um manda. bordão, um slogan, Manda lá no... uma frase de efeito. E assim, gente... Então, vocês já têm algumas missões. Escutar o podcast com o Rob Correia. Isso. Mandar um WhatsApp no 11 981801000. Caraca, arrasei nessa. Muito. E daí vocês vão mandar com um bordão, com o slogan e com a notícia que vocês querem que a gente comente. Aê! É isso, senhores. Espero que todos tenham tomado nota. Perfeito, Bru. Ai, obrigada, viu, Cá? Amei. Amei. Imagina. Até a próxima. Semana que com vem mais quero você notícias. aqui, hein? Não, sempre. Agora não conte fuja de comigo. mim. Não, eu tenho lição de casa pra entregar, querida, pra Tá você. Amor. Beijo. Beijo, Bru. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix!